importantes, a gente usa eles o tempo inteiro na mecânica dos fluidos, na transferência de calor, nas máquinas de fluxo todas. Importante a gente sabê-los. Compartilhando, área de trabalho, é isto. Bem, então vamos lá. Para o nosso terceiro experimento, né, a gente tem justamente os vertedores e as placas de orifício, né, como foco do experimento em si, mas a gente vai parar um pouquinho para poder falar sobre os medidores de vazão, certo? Porque vazão é extremamente importante a gente conhecer. Ela serve para a gente dimensionar os equipamentos, instalações que a gente vai utilizar, trocadores de calor também, né? Para a gente poder determinar equipamentos como bombas, compressores, etc., turbinas que a gente usa em instalações. Que mais? Fazer planejamento, né, de uma hidrelétrica, de saber a vazão que o rio vai ter, para determinar, por exemplo, no caso de um meio reacional, né, qual que tem que ser a vazão dos reagentes, ele tem que ser de proporção certinha para que a reação ocorra, né? E uma vez que a gente conseguir, nosso processo de fabricação fabrique alguma coisa que preste para ser vendida, né? Na hora que a gente vai vender, né, se for um fluido igual a gasolina, igual um etanol da vida, qualquer coisa assim, a gente precisa verificar, né, se a quantidade que efetivamente estamos vendendo para o cliente é o que ele está pagando. Porque se for a mais, infelizmente a gente está tomando prejuízo aí. Aí o cliente está rindo de orelha a Se for o contrário, as coisas podem não sair muito bem. O cliente pode achar que está, como é que fala? Que está fazendo de sacanagem e te levar na justiça. Então, conhecer essa variável vazão é extremamente importante para a gente, certo? E para isso a gente vai trabalhar alguns medidores de vazão e são múltiplos, tá? Para a gente começar a classificação deles, a gente começa basicamente, né, pensando, né, nos medidores de vazão diretos, onde basicamente a gente tem algum recipiente, certo? Pode ser de um beckerzinho, né, estando graduado direitinho, e você, como é que fala? Usa ele, né, para coletar a água e vai verificando o tempo que demora para aquela água encher um determinado volume dele. Certo? Então, basicamente, um medidor que você pega um recipiente graduado e um cronômetro, poder coletar qual que seria a vazão. É o medidor direto, o mais simples de todos. E a gente tem os outros, que são todos indiretos, e eles têm um princípio de funcionamento diferente. A gente tem, por exemplo, os de canal aberto, certo? Que é a calha de parte ou vertedor. A ideia para eles é quando o fluido estiver passando, né, por um canal aberto, normalmente para ETA, né, estação de tratamento de água, e ETE, instalação de tratamento de esgoto, onde você tem uma demanda química e biológica de oxigênio, então o fluido não pode ficar dentro de uma tubulação fechadinha, né, impermeável ao ar. Daí o que acontece? Para você medir a vazão, e vai ter material particulado aqui também, o que você faz é criar uma contração na área, e na hora que o fluido passar por essa contração na área, o que vai acontecer é que o nível do reservatório antes da contração fica maior do que depois, certo? E em função, basicamente, do desnível que a gente tem entre montante e jusante, é o que ele está utilizando aqui para poder fazer a medição da vazão ou avaliar a vazão desse jeito. Tá? No caso dos vertedores, é a mesma ideia. A gente tem um ressalto hidráulico, certo? E quando o fluido passar por esse ressalto, em função da restrição que vai existir para a passagem do fluido, o nível dele antes do vertedor vai ficar mais alto que depois. E a ideia é que a gente colete, né, a altura que vai existir como é que fala? Entre a crista do vertedor e a. Como é que fala? E o nível que a gente tem o montante. Um videozinho rapidinho só para mostrar isso para a gente. Deixa eu voltar ele aqui um pouco para a gente. Mas basicamente aqui a gente tem o vertedorzinho que a gente vai ensaiar, certo? Aqui a gente tem o fluido que vai estar passando ao redor dele. E na hora que o fluido vai chegar aqui nele, ele vai bloquear a passagem do fluido através de si, certo? Então obriga, né, que o nível do reservatório acima dele, né, o nível do reservatório fique acima do próprio nível da crista para que o fluido comece a escoar, certo? E quando ele escoa, vai fazendo mais ou menos isso aqui, ó, certo? Conforme o fluido vai escoando nessas regiões anteriores aqui, ó, ele vai se curvar para poder passar até aqui em cima
enquanto parte do fluido não vai conseguir fazer isso. Ele vai ficar basicamente recirculando aqui na parte anterior, certo? E na hora que o fluido passar por aqui, ele vai basicamente escoar nessa área que a gente está vendo aqui, ó. O restante de massa que a gente está vendo aqui, ó, é massa de fluido que não consegue, como é que fala? Não consegue sair dessa região e escapar para ir vir junto aqui do escoamento principal, certo? Ou seja, na hora que o fluido vai escoando, ele vai formando, claro, o escoamento principal, mas a gente vai ter escoamentos secundários no formato de turbilhão antes e depois dessa placa de orifício, certo? E é uma maneira, inclusive, da gente perceber, poxa, olha aqui, eu vou ter uma massa de fluido que tenderia a ficar parada, porque eu não teria movimento para poder seguir junto com o fluido, certo? Mas, ao se atritar com ele, ela vai roubar a energia cinética dele, vai criar um movimento de turbilhão aqui, onde ela vai dissipar a parte dessa energia em função do atrito que vai existir com as paredes do vertedor, né, base e topo, base lateral, perdão, e vai dissipar entre as próprias partículas conforme elas vão escoando, se misturando aqui, certo? Aqui de propósito eu coloquei, normalmente fica só com água, tá? Mas aqui de propósito eu coloquei o dedinho aqui por cima para deixar que o ar entrasse aqui e ficasse de contraste para a gente poder observar isso. Senão a gente ficava dependendo desses sujeirinhos aqui no fundo que não vão ter muita energia cinética para poder ficar escoando assim bonitinho, certo? Essa é a ideia por trás do vertedor. Ele bloqueia a passagem do escoamento, né, e obriga que ele passe por cima dele. Ao fazer isso, ele vai criar um desnível no a montante, que é antes dele, e a gente coleta, né, a vazão em função basicamente da altura que a gente tem. Acima da crista, que é essa última partezinha aqui dele, né, até o nível do reservatório, né, medida uma distância mais longa, né, mais para trás aqui. Por quê? Na hora que ele vai passando aqui por cima do invertedor, ele vai criando essa curvatura. Então a gente não mede na curva, a gente mede antes, certo? A gente pega do nível, não de qualquer ponto aqui, pode ter qualquer altura. Certo? Então, cai de parte, vertedores, alguma dúvida neles? Tranquilo, ninguém perguntou nada. Tudo bem, vamos para outros. Mostrar vários, tá? Os que tem no laboratório e os outros mais que a gente vai ter. Placas de orifício, que são, vindo em classificação, já são os de medidor de pressão tipo diferencial. A placa de orifício, basicamente, ele consiste em uma placa com um furo no meio, daí o nome placa de orifício. Numa imagenzinha um pouquinho melhor, talvez. Aqui, ó, a do laboratório, certo? Ela é basicamente aqui, ó, nesse formato aqui. Ela é feita em aço, que foi basicamente recortado aqui pela parte de dentro, depois posteriormente usinado, para ele ficar com essa geometria aqui. Opa! Tá? Onde a parte da frente, ó, a parte da placa, né, vai receber o fluido, ele vai vir nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo, tá, na figura, ele vai atravessar esse furo. Na hora que atravessa esse furo, ele tem esse chanfro aqui, justamente para evitar as recirculações que normalmente apareceriam, né, para o efeito de contração. Que aí para não influenciar muito na perda de carga. Então, a ideia é que a gente tenha uma placa fina, só que ela tenha, como é que fala? Uma espessura suficiente para suportar a diferente de pressão para o fluido, certo? Passando por ela, para não deformar o bocal dela. Porque aí a gente vai ter uma geometria que vai ser uma geometria que vai variar muito pouco em relação às dimensões dela, conforme o fluido escoa através dela. Então a diferença de pressão que a gente tem antes e depois, ela vai corresponder aos modelos que a gente tem da teoria, certo? Que a ideia é basicamente criar uma diferença de pressão e como essa diferença de pressão, que é perda de carga localizada, ela depende do termo da velocidade e velocidade vesária conhecida vai dar vazão para a gente consegue chegar na vazão a partir desse tipo de equipamento. O do que a gente vai ensaiar mesmo é essa daqui, ó, certo? Ela é feita em acrílico,
quase não dá para ver ela, dá para a gente ver a espessura dela aqui, o recorte dela aqui, ó, a gente vê a curvatura parcial dele aqui, certo? Na hora que o fluido estiver passando pela placa de orifício, a gente vai ter a tomada de pressão antes, e nota, eu estou tomando não só em uma posição, mas vários, tem uma, duas, três, quatro tomadas de pressão, para a gente pegar a pressão média antes, e a mesma coisa aqui depois, certo? Essas tomadas de pressão aqui funcionam em um tubo só, e isso vai para um manômetro em U, mostrando aqui em detalhe, né, mais próximo, para ver o a presença dela aqui, na espessura dela. A gente tem os recortes aqui, mas como tem muita difração, né, fica até um pouquinho difícil a gente identificar. Mas a curvatura dela acabaria aqui até mais ou menos sumir, porque a gente não consegue enxergar desse ângulo. Tá? Nosso aparato experimental é só esse aqui. Ó. A gente tem uma caixa aqui cheia de água, uma bomba para poder bombear o fluido através da placa de orifício. Depois que ele passar pela placa de orifício, ele vai criar uma diferença de pressão, e essa diferença de pressão que a gente vai coletar aqui é para a gente avaliar a vazão nele, certo? Conforme o fluido cair aqui, nessa parte aqui, ó, e literalmente cair, que vai ser direcionado para baixo, para ele ser obrigado a subir depois e começar a escoar nesse canal aberto, e na hora que ele passar por aqui, a gente tem um vertedor retangular, certo? E um paquímetro aqui adaptado para a gente coletar o nível dessa água em relação ao reservatório, tá? Então, basicamente, esse aqui é o nosso aparato experimental. E um baldezinho, né, caso vaze água, a gente coloca aqui e coleta ela para não alagar o laboratório. É muito tubo, fica parado muito tempo, tem muita luz no laboratório, às vezes fica meio velhinho, racha e começa a vazar. Então, para evitar esse tipo de coisa, tá? Nota que aqui a gente tem três válvulazinhas, tá? Esse manômetrozinho. Qual que é a ideia? A gente pode isolar a leitura, se a gente quiser. Então, para os dois eu posso fechar e manter uma leitura fixa. Ou então eu posso abrir e ficar mantendo o tempo inteiro. E eu tenho uma entre elas que faz uma comunicação, certo? Normalmente essa comunicação aqui a gente só usa ela quando a gente vai eliminar bolhas de ar, porque aí a gente permite, né, que o ar ele cria um escoamento secundário aqui entre os tubos, né? Já que a pressão entre um e outro fica diferente, conforme o fluido estiver escoando. A gente cria um escoamento secundário aqui para ajudar na eliminação do ar, que pode ficar preso aqui nessas mangueiras. Tá? Basicamente isso. Voltando aqui para o nosso. Então, é um medidor do tipo diferencial, ele consegue avaliar, né, a vazão basicamente em função da diferença de pressão que vai existir nele, em função da perda de carga que ele vai criar. Então, antes da placa, a gente vai ter uma pressão maior do que depois, justamente porque a pressão exteriante seria a depois mais a perda, né? Certo? E essa perda proporcional à vazão. Certo? A gente tem também, desse tipo de medidor, o que a gente chama de venturímetro, que é o que a gente vai estudar na aula que vem. Mas basicamente a gente tem o tubo com a seção transversal dele, e a gente faz uma contração, que é uma contração gradual. Então, na hora que o fluido vai escoando, na hora que ele chega nessa região aqui, ela vai aumentando a velocidade, e se aumenta a velocidade, devido à expressão de Bernoulli, a pressão vai cair. Então, a ideia é que basicamente a gente colete o valor da pressão antes e o valor da pressão depois, compare um com o outro a partir desse manômetro BU aqui, e aí, em função dessa diferença de pressão, a gente teria também uma correlação com a vazão. Certo? Depois disso, ele só expande, né, para voltar no diâmetro normal da tubulação, mas aqui já foi o medidor. Detalhe, para esse aqui a perda de carga é bem menor. Você não tem problema, né, se tiver algum material particulado, ele ficar acumulado aqui antes da placa de orifício, contraindo a seção transversal, né, influenciando o escoamento, certo? Mas, ao mesmo tempo, né, esse aqui do venturímetro é bem menos usado que esse aqui da placa de orifício. Ele é muito utilizado, principalmente em laboratório, tá? Quando a gente quer avaliar, por exemplo, vazões bem pequenas ou vazões de fluidos gasosos, porque ele é muito barato de ser construído, certo? É só você pegar um elemento e usinar um furo dentro dele,
Então, super simples de fazer fixação nas tubulações, etc. Fazer a leitura dos dados também muito simples, certo? E barato de ser feito, então é muito utilizado em laboratórios. Certo? Assim, na vida prática, né, às vezes você tem ele associado a algum outro medidor que vai te indicar. O mostrador, por exemplo. Né? Dá uma diferença de pressão, em função de uma tensãozinha gerada, ele vai lá, te informa o valor. Mas por ter necessidade de fazer limpeza, em caso de incrustação, ou muito usado para gases, em indústria, ou então nem usa. Tá? Usa um outro tipo de medidor, porque conta em particulado é complicado, tá? Para vários medidores. Inclusive, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando dos medidores diferenciais, vamos falar aqui de um outro tipo de medidor. Aulas. Também é um medidor diferencial, tá? Vídeos PUC. Mecânica dos fluidos. Medidor diferencial de pressão. Era o que a gente chama de tubo de Pitot. Deixa eu abrir o nosso videozinho. Então, é de empresa, então tem propaganda. Da Andreas Hauser. Animação, animação, na hora disso interessa. Aqui. Quero que ele mostre isso aqui, ó. As fotinhas do que a gente vai. Basicamente depende, né? Ó, como é que fala? Esse aqui é o Bernoulli. Olha que graça. Esses cabelinhos aqui de peruquinha. Certo? Então, depende, né, do princípio de Bernoulli e depende também do Pitot. A gente vai ver mais pra frente, né? Esse carinha aqui, né, já um ar mais modernil. Olha, coisa fofa. É orgulho da mamãe. Mamãe que vestiu. Então, o que acontece? Construtivamente, vai, filho. Construtivamente, o tubo de Pitot que a gente vai ver são basicamente dois tubos, tá? Que vão permitir que a gente meça a pressão diferente que vai existir em um tubo e em outro, tá? Então, tá mostrando pra gente os tubos, são dois, tá? Um aqui que está à frente e outro aqui está nas costas, certo? E o que acontece? Ele tem algumas perfurações, certo? Essas perfurações são feitas para quê? Um ficar na direção que o fluido está vindo escoando, ou seja, contrário a ele, né? Voltado para o fluido na hora que ele estiver escoando, certo? E o outro para ficar perpendicular ao escoamento ou ficar, né, de costas para a direção do escoamento do fluido para ele não pegar nada de energia cinética daquele escoamento, só coletar energia de pressão. Por que isso? E aí quem guarda sempre tem, da aula anterior. Deixa eu tirar isso daqui, porque isso aqui só está tirando um dos meninos transferir de calor. Uf, sai, isso. Vamos voltar aqui, ó. Vem que fala, tudo de Pitot, vamos dizer assim, fala da versão Leandro, né? De Herbert Richards Leandro. Então, o que a gente está vendo aqui? Temos uma tubulaçãozinha com o fluido passando aqui, bonitinho. Ele vai ter uma velocidadezinha, né, nessas direçõezinhas aqui, ó, indo da esquerda para a direita. E em um deles eu tenho uma tomada de pressão que está a 90 graus em relação à velocidade do escoamento, certo? E o outro, cujo bocal está justamente na direção, está contrária à direção que o fluido está vindo. Então, na hora que o fluido vem aqui, ele tem que se curvar, né, para não entrar dentro desse tubo, certo? E a partícula que fica logo aqui na entrada, ela tem que praticamente parar, tem que ser frenada, porque aqui, ó, você tem uma coluna de fluido que vai estar equilibrando com, como é que fala? Os termos de Bernoulli aqui nesse ponto. Então você não vai ter escoamento nem para cá e nem escoamento aqui. A gente está em equilíbrio. Tá? Qual que é a ideia? Se a gente for brincar com o Titi Bernoulli, seria para a gente basicamente, tá? Os termos de pressão por peso específico, na densidade vezes gravidade, os termos de velocidade ao quadrado sobre 2g, né, que seria a energia cinética do escoamento, mais um termo relacionado à altura,
ou posição geográfica, né, do ponto 1, que a gente quer avaliar, e para um ponto outro 2 qualquer dentro do escoamento, a gente teria também o termo da energia de pressão, ou pressão por peso específico, energia cinética para aquele outro ponto e a posição dele, mais perdas que a gente não vai nem considerar aqui. Tá? Qual que é a ideia? Se eu for avaliar a pressão que eu tenho, esse ponto P, que está aqui ó, no centro desse escoamento, né, com esse ponto PE, que está aqui ó, em contato com esse, que seria aqui nessa superfície do fluido, a pressão desse PE, já que está aberto para a atmosfera, seria a própria pressão atmosférica. Certo? Mas, ao mesmo tempo, dentro da expressão de Bernoulli, a gente pegaria, né, desse ponto aqui, teria uma pressão P1, que seria P, sobre densidade e gravidade, e aí de P para a direção vertical, a velocidade é nula, então esse termo aqui some. Vamos deixar o Z1 aqui bonitinho, que seria a posição aqui. Do outro lado, teria pressão em 2, que seria o PE, que a gente vai substituir depois pela pressão atmosférica, dividir pela densidade e gravidade, né, a densidade do fluido, água que a gente está vendo aqui, azulzinho, que é que seja, mais E2, que seria a altura, né, da posição aqui, ó, do nível. Certo? Então, basicamente, né, fazendo algumas substituições, né, pegando esse Z1, passando para o outro lado para ele ficar negativo, pegando densidade e gravidade, multiplicando os dois termos, vou ficar aqui, a gente ficar com o PE, que seria a pressão atmosférica para a gente, mais a densidade vezes gravidade, que passou multiplicando, e a diferença de altura entre Z2 e o Z1, ou seja, basicamente a diferença de altura que a gente teria daqui até o centro do escoamento, certo? Um H qualquer aqui, ou um ΔZ, se vocês preferirem, né? Z2, Z1. Então, a pressão que a gente estaria lendo ali, ó, seria a pressão atmosférica, está atuando aqui, ó, mais a pressão estática, que é a pressão da coluna do fluido, está atuando, né, sobre esse ponto aqui no centro do escoamento. Tá? Nada de novidade, muito interessante. E aí o que acontece? Vamos fazer de novo, só que agora avaliando para esse outro ponto, que eu chamei de PE mais D, que seria pressão estática mais dinâmica. Tá? Só para a gente dar uma olhadinha aqui. Ó. Aquele PE mais D, o que vai acontecer? Na hora que eu for avaliar a pressão aqui logo na base aqui do medidor, né? O que vai acontecer é que eu vou ter tanto o efeito da pressão estática, que é pressão sobre densidade e gravidade, mas a gente teria ainda o efeito de energia cinética, porque o fluido, na hora que estiver vindo aqui ó, nessa direção, como a partícula né, tem velocidade na hora que ele está se aproximando aqui, ó, e essa velocidade vai estar perpendicular à tomada de pressão, a gente vai ter esse terminho agora existindo, ao invés de não existindo igual a gente tinha antes. A única diferença é essa. Então, Z1, que seria a posição dele, aí o ponto PE mais D vai estar dividido por densidade de gravidade, e a altura para ele vai ser um Z3, certo? Um pouquinho mais alto que seria o Z2, né? Mas um Z3zinho aqui. Ó. E vamos mostrar por que ele é mais alto. Então, o que acontece? O PE mais D, né? O pressão estática mais dinâmica, no caso para a gente, ela, como está aberta para a atmosfera, ela vai mostrar para a gente como ela está aberta para a atmosfera, vai ser igual ao próprio valor da atmosfera. Então, vamos substituí-la aqui, certo? Esse termo aqui ó, da densidade e gravidade, vou passar multiplicando, então a gente fica com pressão atmosférica. Vamos ficar com o Z3 menos o Z1, passou para o outro lado negativo. E essa energia cinética aqui também vai passar para o outro lado negativo. Vai ficar com essa expressãozinha aqui, ó. Certo? Lembrando, densidade e gravidade, na hora que eu passar, vai vir multiplicando esse termo, a gente fica só com a pressão. Esse daqui ficar com densidade vezes gravidade e a diferença de posição, né? Nesse termo daqui já tem uma gravidade dividindo, então vai ficar densidade vezes velocidade ao quadrado sobre 2, né? Para relacionar com esse termo de pressão. Como é a mesma pressão que a gente fez aqui antes, vou substituir o valor do P por isso daqui, ó. Quando eu fizer isso, né, substituir o valor da pressão por esse termo aqui todo, certo? O que vai acontecer? A pressão atmosférica vai poder cancelar com a pressão atmosférica. A gente tem menos E1, que multiplica a densidade de gravidade aqui, e aqui também, né? Densidade de gravidade menos E1. Eu posso cancelar o termo Z1,
pega esse Z2, passa para o outro lado, ele fica negativo. Densidade de gravidade vai ser colocada em evidência, certo? Essa densidade, velocidade ao quadrado sobre 2, vai passar para o outro lado ficando positivo. Né? E basicamente, nesse formato, a gente vê que existe, né, uma diferença de coluna entre Z3 e Z2, ou seja, um pequeno desnívelzinho daqui para cá, certo? Essa alturinha aqui. E o que ocorre? Essa altura aqui, ela vai ser igual, ou densidade de gravidade vezes a diferença de altura, vai ser igual à densidade do fluido vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Opa! Então quer dizer que se eu souber, né, pegar esses dois medidores e pegar só a diferença de pressão que vai existir entre eles, em função basicamente dessa coluna de fluido que está aparecendo aqui para a gente, certo? A gente consegue determinar qual que é a velocidade. Sabendo a área, a gente tem vazão. E é justamente isso que o tio Bernoulli e o tio Pitot pensaram. Tá? Na verdade foi o Pitot, o Bernoulli já estava morto há muito tempo. Qual que é a ideia? Pegava um tubo que vai ficar voltado para a direção do escoamento, o outro vai ficar de costas para ele. Na hora que o fluido escoar, em um a gente vai ter a medida da pressão estática e no outro vai ter a medida da pressão dinâmica. Essas pressões vão ser diferentes entre um lado e outro. Na hora que elas. Um instante. Só um instante. Aqui. Então, na hora que o fluido estiver escoando e no da frente, ele está lendo para a gente a pressão estática mais a dinâmica, e no de trás a gente tiver só a pressão estática, o que vai acontecer é que dentro dessa câmara, que está aqui comunicado para cada um dos tubos, tá, separadamente, a gente vai ter uma membrana separando a câmara em duas, certo? E em função de um lado eu tenho uma pressão maior que a do outro, porque aqui é pressão estática mais dinâmica, aqui é só estática. Então, tem uma pressão dinâmica a mais. Essa pressão vai deformar esse diafragmazinho aqui, certo? E na hora que ele deformar esse diafragma, a gente pode colar na beiradinha aqui dele, ó, um extensômetrozinho. E na hora que o extensômetro ele for deformado, ele vai desequilibrar uma ponte de Windson, que vai gerar um valor de tensão que vai ser lido, e essa leitura vai ser proporcional, né? Claro, a deformação, que é proporcional à diferença de pressão, que é proporcional à velocidade, e com a área conhecida, velocidade vezes área, vamos ter vazão. Então, um medidor construtivamente, né, elaborado, porém um princípio de funcionamento bem simples, e serve para medir pressão também. Bastante utilizado para aviões ainda, tá? Não os de grande porte, eles estão trocando por outros medidores, tá? Justamente em função de um acidente que teve alguns anos atrás, onde provavelmente, né, em função do congelamento, né, de água na entrada dos tubos, fez com que o. Como é que fala? Fez com que a pressão que existia no momento do congelamento ela se mantivesse. Então, no caso, o avião estava sentindo, né, vamos dizer assim, o sensor associado a esse venturinho estava indicando uma determinada velocidade, só que o avião estava em outra, certo? Aí os pilotos ficaram naquela, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Então, uma tempestade, o tempo está ruim, vamos subir, vamos descer, vamos acelerar, fizeram algum procedimento errado lá, o avião caiu, certo? Em função talvez de algum problema outro, não só isso, porque nada em avião grande é único, a gente tem sempre elementos em redundância para fazer as medições, certo? Mas uma série de falhas assim fez com que o avião caísse, e aí, então, como é que fala? Fizeram a opção de fazer substituição desse tipo de medidor aqui nos aviões e colocar algum outro, certo? Aí varia de modelo para avião. Tá? Mas os mais antigos, os menorzinhos, ainda utilizam isso aqui para poder fazer medição da velocidade do ar. E com a medição da velocidade do ar e da pressão estática, né, eles têm a velocidade com que o avião voa. Certo?
medidorzinho, só mostrar mais uns detalhezinhos aqui para a gente ver o fluido escoando, né? Como que ele vai influenciar no efeito da pressão. Mostra. Mais para frente, só mostrando que pode ser tanto horizontal quanto na vertical. Vai mostrando que vai escoando. Nesse tubo da frente está pegando estática mais dinâmica, então a pressão fica maior. Se ele escoar no sentido oposto, só mostrando aqui que está deformado por um lado. Se ele escoar no sentido oposto, a gente vai mostrar agora. Certo? Se ele escoar no sentido oposto, o que vai acontecer é que a câmara, né, vai se deformar ao contrário. Certo? Ao se deformar ao contrário, né, aí a câmera deforma para o lado oposto. Ao invés de esticar, comprime, né, o extensômetro e aí ele vai ler um valor lá que deveria ser negativo para a placa de orifício. Depende muito do que foi programado. O mais comum é que apareça lá na emissão de vazão menos alguma coisa, se existir o sinalzinho de menos, um LEDzinho para ele, ou então ele vai medir um valor positivo se não existir esse tipo de coisa, tá? O que ele está mostrando aqui também é que ele pode colocar um sensor, um dispositivo, tipo uma, vamos dizer assim, tipo um anemone fio quente, tá? O que, que ele faz? Ele pega aqui uma resistência elétrica, passa uma corrente por ela, em função da temperatura que a gente vai ter aqui nessa resistência, certo? Lembre que a perda de carga é proporcional à vazão, e em função basicamente da temperatura que a gente vai ter lida aqui, ó, a gente pode pegar a densidade do fluido, né, com base em temperatura e pressão de trabalho, e aí a gente tem uma medida para massa em vez de vazão. Aí esse medidor, na hora que indicar para a gente, pode estar indicando em quilogramas por hora, alguma coisa assim, indicando massa em vez de vazão volumétrica, tá? Basicamente são versões, mostrando outros detalhezinhos aqui de operação, como a gente coloca, como que a gente tira, que o duto pode ser quadrado, pode ser cilíndrico, ele pode estar deitado, ele pode ser muito grande, ele pode estar inclinado, enfim. Inclinado é muito bom, tá? O que não pode ter para ele é particulado. Se tiver particulado, ele vai entupir, e na hora que ele entupir, ele não vai medir mais o valor instantâneo. Vai medir o que ficou preso lá dentro. Certo? Alguma dúvida, gente? Bom dia de novo. Acho que não, né? Muito simples esses medidores, na verdade. A gente tem outros tipos de medidor, que são os rotâmetros, por exemplo. E qual que é a ideia desses rotâmetros? Deixa eu pegar aqui a do roteiro. Aulas, pandemia, 2002, prática de laboratório. Pegar o de Pedro de Cago, tirei umas fotinhas dos nossos. Isso aqui é figura, né? Esse aqui é o nosso, tá? Tem que dar meio distante, mas é ele aqui. Qual que é a ideia para ele? Ele está dentro de uma tubulação cuja seção transversal ela é crescente, certo? Assim, ó. Então, o que acontece? Quando como é que fala? Sobre ele normalmente já encontra, já atuam, né? Peso para baixo e empuxo para cima. Quando o fluido passa por aqui, ele vai passar por uma área muito pequenininha que existe entre a lateral do rotâmetro, que é esse elementozinho aqui, ó, do flutuadorzinho, né, e a parede do tubo, certo? Fazendo com que exista uma velocidade elevada aqui na lateral dele, e essa velocidade elevada vai acabar criando, né, uma força de sustentação para esse elemento aqui, e vai fazer com que ele suba. E ele vai subindo até uma posição tal onde a área, uma vez que ele subiu, aumentou, então vai existir mais área para onde o fluido escoa, a velocidade diminui, então a força de arrasto, a força de sustentação aqui vai diminuir,
e aí o que vai acontecer é que vai acabar chegando, que ele vai ficar paradinho numa posição de equilíbrio, onde você tem empuxo e força de arrasto para cima, né? Contrabalanceando peso para baixo, certo? E aí numa escalinha graduada aqui no lateral, a gente mediria qual que é a vazão para essa posição aqui, certo? Esses são os rotâmetros. A gente tem os pistões também, né? Por hora que o fluido vem passando, vem empurrando uma molinha aqui, vai deformando ela, a gente mede proporcional a isso e por aí vai. A gente tem outros mais comuns, como os discos de nutação e outras coisas assim. Sabe aqueles medidores de passagem, tipo o medidor do Copasa? Basicamente a ideia dele é esse aqui, ó. A gente tem uma geometria pela parte interna, tá? Não é esse disquinho aqui parecendo Saturno. É basicamente uma engrenagemzinha. Tá? E na hora que o fluido vai passando, ele vai preenchendo um certo volume e na hora que esse elemento movimenta, esse volume que foi preenchido, ele vai caminhando para o outro lado até ir, ir seguindo a tubulação. Certo? O que ocorre? Conforme o fluido vai passando aqui para o outro lado, esse elemento aqui vai girando, a gente pode colocar isso girando em torno de um eixo, né? E esse eixo vai tocar um sistema de engrenagens para poder, como é que fala? E fazer uma indicação para vazão. Porque o que ocorre? Como o volume é conhecido para cada câmarazinha aqui, cada vez que ele passa de um lado para o outro, a gente sabe quanto de volume que efetivamente passou. Certo? Por unidade de tempo, a gente teria vazão. Certo? Mas é um medidor, vamos dizer assim, de volume que passou. Certo? E aí pode ser tipo medidor da Copasa, que ele é acumulativo, cada passagem que passou já foi, é um dinheirinho a mais que vai embora no final do mês. Certo? Ou então ele pode ser instantâneo. Isso aí tem o circuitinho que vai pegar a velocidade de rotação desse elemento aqui, ó, por exemplo, fala, e vai comparar, né, quantas voltas ele está dando por segundo e aí ele chegaria na vazão instantânea, certo? Possibilidades, né? E em medidores de massa a gente tem vários tipos, tá? Vou mostrar alguns para a gente ver, tipo de vórtices, medidores radiais, de turbinas, etc. De turbina é super simples, tá? A gente basicamente tem uma turbininha, estou mostrando aqui, por exemplo, na hora que o fluido passa ao redor dela, né, sobre as pás vão aparecendo forças de sustentação que são perpendiculares, né, ao eixo de rotação da turbina. Então, quanto maior a velocidade do fluido, maior essa força de sustentação e mais rápido ele gira, certo? Então, tem esse princípio aí para a gente poder estudar. Mas tem vários outros, tá? Esse aqui de vórtex, por exemplo, até ser mostrado aqui, ó. Vou mostrar aí no vídeo que fica muito mais interessante. E aqui. Medidor de vórtice de Von Karman. Certo? Pura propaganda. Titi da Vinci. E aqui o Von Karman. Qual que é a ideia desse medidor? Quando o fluido escoa, a gente já tem os eventos, né, de escoamentos secundários aparecendo em função do atrito que a gente vai ter com a parede, cheio de rugosidades, etc. Então já é comum que apareçam estruturas em formato de turbilhão, né, dentro do escoamento. Se a gente coloca um obstáculo igual esse daqui, ó, que ele é, vamos dizer assim, é um triângulo meio arredondado, tá, nas bordas dele, etc. Certo? O que vai acontecer na hora que o fluido passar por aqui, ó, ele fatalmente, né, vai criar grandes recirculações, tanto para um lado quanto para o outro, certo? E aí no meu medidor eu tenho uma plaquinha, certo? Uma plaquinha. Tem um elemento que vai produzir turbulência e tem uma plaquinha que está logo após ele, certo?
que é basicamente isso aqui. Essa plaquinha ela está associada a um eixo que pode oscilar, certo? E esse eixo provavelmente ele está lá, né, ligado a alguma coisa elétrica, fazendo com que alguma coisa altere, né? Seja uma indutância, uma capacitância, ou até uma resistência elétrica. E em função dessas variações, a gente coleta, né, qual que seria para a gente os efeitos da velocidade que você proporcionar. Mas basicamente, o que ele quer fazer é, conforme o fluido escoa, criar um monte de vórtices que, ora, vão estar sendo gerados de um lado, horas do outro, criando um monte de oscilações naquela plaquinha. A gente coloca depois esse elemento. E em função, né, da velocidade com que esse pêndulozinho aqui oscila, a gente teria lá o número de vórtices passando por unidade de tempo e coisa assim. Então, a gente teria uma medida da vazão para a gente também. Certo? Basicamente, porque ele sabe em função da frequência de oscilação desse elemento, né, quanto de vazão que a gente vai ter. Certo? Medindo temperatura junto, a gente chegaria num medidor de Vassa. Alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem buscar esses videozinhos, ela é da Andreessen Hauser, empresa de fabrica esses medidores, essas coisas assim, quer vender e por aí vai. Tá? Que mais? Tudo videozinho da internet, do YouTube, tá? Eu tirei para poder utilizar nas aulas mesmo. A gente tem outros medidores, tá? Por exemplo, esse aqui é o medidor de vazão eletromagnético. A gente tem no laboratório. Vou mostrar ele aqui, ó. É só isso aqui, né? Claro que vem montagem uma flangezinha, etc. Mas é basicamente só isso. Aqui ó, na parte de baixo a gente tem um solenoidezinho, que ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ele vai produzir um campo eletromagnético. Na hora que a gente coloca esse elemento aí dentro da tubulação com o fluido, o que ocorre é que a intensidade desse campo aqui vai depender da permeabilidade ou permissividade, né, eletromagnética daquele meio, certo? Então, se eu tenho uma permeabilidade magnética para o fluido parado, na hora que ele se movimenta, essa permeabilidade pode aumentar ou pode diminuir. Então, basicamente, em função da variação dessa permeabilidade eletromagnética, a gente vai ter uma medida, né, de quanto de vazão vai passando. E aí, diferente dos outros, ele pode ter material em particulado, pode trabalhar com gases, fluidos, etc. Né? O detalhe é que é mais caro, certo? Não o solenoide em si, mas os sensores, a parte de circuito que vão estar associados a ele, né? Uma coisa é emitir o campo, outra coisa é medir ele e relacionar a variação da permissibilidade do campo eletromagnético com a vazão do escoamento. Certo? Alguma dúvida, gente? Deixa eu tirar minha telinha aqui que eu não estou na melhor forma. Estou com um soninho. Professor, Ah, eu tô achando que seu chat não tá atualizando. o quê? Seu chat não tá atualizando, porque falaram alguma coisinha e não tá aparecendo pra você. Ué, não tá mesmo não. Ah, foi pra. Tranquilo aqui, tranquilo. Professor, parece que a aula deu uma travada no momento que você estava mostrando o vídeo do Pitu. Para o momento que você estava com a foto do Pernoli, voltou ao normal quando você mostrou a página do Word. Ah, tá. Não, eu só mostrei, naquela parte ali eu só mostrei a fotinha do Pitu e do Bernoulli, tá? Né? Mostrando a moda como que era. Né? Quem tinha dinheiro raspava o cabelo com de piolho, né? Colocava as peruquinhas, ficava lá na moda. E coisas do tipo. Franceses. Pode ignorar meu comentário assim, porque me parece que não houve nenhuma perda relacionada ao conteúdo. Enfim, só isso mesmo. Tá? Mas agora que está aqui no fundinho, acho que ele vai coisar. Caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Agora vamos ver aí
Fui. Cadê? Estão todos sendo gravados, tá? Cadê? Esqueci. Ah, tá vendo os videozinhos, beleza? Vamos voltar lá para a apresentação. Certo? Que é basicamente isso. A gente tem um monte de medidor, cada um tem um princípio de funcionamento diferente, né? Função que pode aparecer. A gente tem medidor ainda de de som, que a gente pode utilizar por fora da tubulação, né? Ele emite um som, aquele som propaga ao longo do fluido. Pode existir um atraso, né, entre a propagação da onda, dependendo da direção da velocidade entre a onda e etc. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó. Seria o... Deu? O ultrassônico. Certo? Que qual que é a ideia? Você tem vários sensores, certo? Que ao mesmo tempo que eles emitem, eles também coletam, né, essa onda que cada um deles vai ter emitido. É uma onda mecânica, então vai se propagar na água com a velocidade do som da água, né, para água parada, por exemplo. Então cada um deles teria lá uma emissãozinha. E cada um vai emitindo na direção de um. Então na hora que emitem, vai lá, vou emitindo, certo? Notem um pequeno detalhe, este está mandando para cá, este para cá, o outro sempre intercalado. E aí qual que é a ideia? Quando a gente tiver o fluido escoando, e esse elemento aqui ele não está perpendicular, ele está em ângulo. Quando o fluido começar a escoar e tiver uma componente positiva do escoamento na direção de propagação da onda, a onda vai um pouquinho mais rápido. Isso vai fazer com que o sinal chegue em alguns milésimos de segundo antes para esse sensor aqui e o do outro, que está aqui na parte de baixo, né? No sentido oposto, ele vai lá e vai receber aquele sinalzinho com atraso de alguns milissegundos. Em função desse atraso entre o sinal de um e de outro, a gente vai ter a gente vai e mede, né, qual seria a vazão referente àquilo. Então, basicamente isso aqui. Ó. Só mostrar aqui. Ó. Conforme o fluido começa escoando, aí está escoando bonitinho. Aí esse aqui que está no contrário, o escoamento vai mais lento, esse aqui que está a favor vai mais rápido. Aí depois inverte, né? O de cima vai contrário e o de baixo vai mais rápido. Certo? Então, basicamente isso. Aqui que está com alguma componente no sentido oposto da velocidade, vai ter um atraso na chegada da onda sonora, né? E no outro vai ter. E aí adivinha de quem que seria fotinha para esse? Opa, quase. Olha aqui, ó. Um pouco menos. Só para ficar aqui, ó. Tá? É o Lord Rayleigh. Olha que garboso esse bigodinho aqui. Ele que estudou esses efeitos aí que a gente chama de na hora de propagar a onda, né, da onda ir com uma frequência mais alta, frequência mais baixa, com uma velocidade de propagação diferente, né, que é o que a gente chama de efeito Doppler, certo? E ela é aplicada para fazer medição de vazão. Basicamente isso. Certo? Então, muitos medidores, né? Fica um dia inteiro falando só sobre eles. Mas os que a gente vai concentrar mesmo vão ser os vertedores do tipo retangular para a gente e da placa de orifício. Certo? Mostrando tipos diferentes de vertedores, né? Aqui com ângulo de 90 graus, aqui é o vertedor com contração lateral, né? Mas retangular ainda. Aqui, ó, no formato trapezoidal. Aqui um vertedor circular, normalmente para que o fluido caia, né, sobre ele. Tem vários discos, surto, etc. Tem umas geometrias, mas basicamente a ideia é que conforme ele existe e o fluido tem que passar ao redor dele, né, curvar-se, aí vai acabar criando, né, uma resistência à passagem do fluido
e essa resistência vai impactar, né, no aumento do nível que a gente vai ter a montante. Então, em função dessa altura que a gente falei, é medida distante da crista, né? A gente chega e coleta, né, esse valor para poder chegar na vazão para esse vertedor. A equação dela é uma equação tida prática, ou seja, alguém chegou, mediu, vai ser isso, certo? Não tem nenhuma, vamos dizer assim, uma grande teoria, uma dedução matemática para poder chegar nela. Então, a equação que normalmente a gente utiliza, que é a equação de Francis, tá? Tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Só que sem contrações, ela fica nesse formatozinho mais simples, que é o que a gente vai utilizar. A vazão para a gente vai ser aquele 8,38 vezes a largura que a gente vai ter para a placa. Nossa placa ela tem 100 milímetros de largura. Isso está no finalzinho lá do roteiro, depois eu mostro. Certo? E essa altura H, que vai ser elevada a 1/5, é a altura que a gente tem entre a cresta e o nível do reservatório. Certo? Ou seja, dessa beiradinha aqui, que seria o topo do vertedor, né, até o nível do reservatório aqui em cima. É essa cota que a gente precisa. Tá? Então seria da crista, né, para o nível da água distante do reservatório. Para vertedores do tipo triangular, a equação modifica um pouquinho, ela fica dependente de constantes, né, claro, da altura que a gente vai ter, elevada a 2/5, por exemplo, é a tangente do ângulo, ou tangente do arco metade, para aquele triângulozinho que a gente vai ter lá no vertedor triangular, certo? Um caso bem particular, que é quando a gente tem um alfa igual a 90, né, o que a gente vai ter é que a vazão vai ser basicamente 1,4 vezes a altura elevada a 2/5. Aliás, 2/5, 2,5. Então, um medidor bastante simples, basta a gente conhecer, medir a altura, né, que a gente consegue chegar na vazão para ele. No caso do vertedor retangular, a gente precisa da largura também. O trapezoidal, tem as equações, mas não interessa para a gente. O circular também não interessa. E aí o que acontece? Esse tipo de medidor, na hora que a gente vai pegar essa vazão em função da equação, ela é uma equação prática, né? Então vai ter, como é que fala, para diferentes vertedores, né? A gente vai ter diferentes vazões vistas a partir daquela equação. Seja porque ele é mais rugoso, menos rugoso, o escoamento é mais turbulento, menos turbulento. Então, a equação daria para a gente o valor teórico, a gente precisaria, né, de um coeficiente que a gente chama de coeficiente de descarga, certo? Para poder fazer a correção da vazão. Ou seja, esse coeficiente de descarga para a gente, ele vai relacionar a vazão teórica com a vazão real. Tá? E aí o que acontece? Esse coeficiente ele existe justamente porque quando a gente pega as equações de velocidade, começa a deduzir alguma coisa, somente utilizando a equação de Bernoulli, a gente utiliza normalmente a velocidade de partícula para fazer as deduções, não a velocidade média de escoamento. Aí nisso, o que ocorre é que a gente vai ter um erro em função dessa aproximação, né, das velocidades, certo? Porque em cada ponto do escoamento eu vou ter uma velocidade distinta, não uma velocidade média que vai representar tudo, certo? Então isso vai fazer com que a gente tenha um erro associado a esses termos da velocidade, que a gente chama de CV, onde ele basicamente relaciona a velocidade real com a velocidade teórica, e a gente tem um erro associado também à contração da via líquida. O que é isso? Quando o fluido vai passar por uma área menor, certo? Na hora que ele passa, ao invés de utilizar toda a área, ele escoa para uma área ligeiramente menor, certo? Justamente porque eventos de recirculação em contato aqui da abertura e também porque como é que fala? O fluido ele vai estar muito mais ligado, vamos dizer assim, vai ter interações elétricas dentro dele mesmo do que com o próprio ar. Então, na hora que ele vê que tem ar ao redor, ou o próprio elemento aqui, ele contrai um pouco na seção transversal e ao invés de escoar na área total, teria ali escoa numa área relativamente um pouco menor, certo? Então você tem uma relação
entre essa área da veia líquida contraída e a área normal para a gente achar esse coeficiente CC aqui. Tá? E aí o CV, que é de velocidade, e o CC combinados, eles vão formar o coeficiente de descarga, que é basicamente para fazer correção. Para a gente, que a gente vai considerar mesmo vai ser esse coeficiente de descarga. Tá? A gente vai calcular CV e CC não. Certo? Como que a gente vai determinar esse coeficiente de descarga? Basicamente, né, pegando uma vazão real e comparando ele com a vazão que a gente vai obter da equação. Ou seja, a vazão daquele 1,838 L, altura elevada a 1/5, perdão, 1,5, ele entraria aqui como vazão teórica e a gente usaria uma vazão real vindo de outro medidor para achar esse coeficiente de descarga. Certo? E aí, o que a gente vai utilizar como medidor padrão, por assim dizer? Basicamente, a vazão que a gente vai ter lá na placa de orifício, mas ela é corrigida. Por quê? Na placa de orifício, vou mostrar para vocês. O escoamento que vai existir nela, basicamente dependeria do quê? Bom, se fosse pensar em Bernoulli, aqui ó, antes da placa eu teria uma pressão 1 sobre peso específico, que geraria para a gente uma coluna de fluido, tá? Essa seria a pressão estática, certo? Termo da velocidade ao quadrado sobre 2G, Z1, que seria a posição aqui, e do outro ponto qualquer, que ele está mostrando na garganta, né, a altura não muda, porque eles são concêntricos, então Z igual a Z, tanto faz, certo? A pressão em 2, para a gente vai fornecer uma alturinha qualquer, que a gente vai ler logo em sequência aqui, a placa, e esse é um problema para ela, na hora de fazer leitura, né? Eu não meço exatamente no diâmetro, eu meço um pouco depois, então não é a mesma coisa, certo? Então, se a gente for relacionar isso, né, eu teria basicamente duas alturas, né, uma antes e outra depois do medidor. Eu estaria lendo aqui, ó, nesses dois medidores piezométricos aqui, esses dois tubos piezométricos que a gente vai ter aqui. Certo? Então, essas duas alturas que seriam medidas, né, eu vou relacioná-las com as velocidades, já que os termos de z vão ser iguais, então se cancelam. Então, qual que é a ideia? A gente pode isolar os termos das velocidades de um lado e os termos relacionados às alturas do outro. Vai ficar a expressão nesse formato aqui. E a gente lembra, poxa, a vazão é a mesma, está passando pela entrada, né, e na própria garganta ali da placa de orifício. Então, eu posso escrever a velocidade de 1 e a área 1 em função da velocidade de 2 e na área 2, ou então, né, pegar essas razões de velocidades e áreas aqui para chegar numa constantezinha, que é esse valor m. Tá? Toda placa de orifício vai ter um mzinho que a gente vai utilizar na calibração dela, e está relacionado com essas áreas. Então, a área 2 é a área da contração, então a área dela seria π sobre 4, né? O diâmetro da contração que é de 45 milímetros, né? Elevado ao quadrado. E na parte baixa a gente teria a área da tubulação, então é π sobre 4, né? O diâmetro que é de 66 milímetros, né? Elevado ao quadrado. Certo? Então, o que vai acontecer? Se a gente pega a expressão e isola, depois multiplica por uma área logo na frente, a gente vai chegar numa equação com a placa de orifício que forneceria para a gente qual que seria a vazão nela, certo? Uma vazão teórica, ou seja, essa expressão toda aqui, que seria a velocidade, vezes uma área. Ficou muito grande. Se a gente for dar uma olhadinha no roteiro, tá? Ele dá a expressão para a gente em função das geometrias que a gente vai ter. Tá? Então, a vazão teórica a partir da placa de orifício para a gente, aí pegando as relações dos diâmetros, etc., que a gente vai ter, a expressão teórica daria 6,432 vezes 10 a menos 3, que vai estar multiplicando a raiz dessa diferença de altura. Certo? E qual que é a ideia? Para a gente pegar essa vazão que ainda é teórica e chegar numa vazão corrigida, a gente vai pegar um outro coeficiente de descarga, esse para a placa de orifício, e utilizar ele aqui para corrigir a vazão.
certo? Como? Basicamente em função desse gráficozinho aqui, que é um gráfico de correção para vazões na placa de orifício, onde basicamente ele vai funcionar como se fosse o arco de Moody, só que em vez de curvas de rugosidade por diâmetro, ele vai ter curvas de M, certo? Lembrando, M é a razão entre as áreas, né? A área do furo pela área pela área da tubulação. Então, simplifica π sobre 4 com π sobre 4, né, nos denominadores, você fica lá basicamente com o diâmetro do furo ao quadrado, né, dividido pelo diâmetro da tubulação ao quadrado. Então vai ter que dar um número menor que unidade, certo? E a gente procura, né? Se, por exemplo, eu faço uma continha lá e acho, por exemplo, um M de 0,40, por exemplo, e um Rennes, por exemplo, que é 50 mil, eu pego esse 40, vou acompanhando e vou procurando um Rennes de 50 mil. Aqui é 4 mil, aqui é 10 mil, aí vezes 1, vezes 2, vezes 5 mil. Então seria um ponto aqui e aqui, ó. Então, pegaria aqui, arrastaria para cá, daria para a gente 0,67 como coeficiente de arrasto. Aí a gente pega esse 0,67, né? E substitui na expressãozinha dele ali. É onde a gente tem a vazão teórica, multiplica por essa vazão aqui, ó, esse coeficiente de correção, e a gente acha a vazão corrigida. Certo? Então, o cálculo das vazões, né, ela é muito simples, basta a gente coletar os dados com cuidado. Então, vamos ver que dados que a gente vai coletar. Basicamente, a altura que a gente vai ter da coluna do fluido para a placa de orifício. Então, antes e depois dela, a gente vai coletar que as alturas são essas. E para o vertedor, a gente vai basicamente coletar qual que é a altura da soleira e qual que é o nível do canal para cada uma das medidas de vazão que a gente vai estar fazendo. Tá? Então, no experimento em si. Esse aqui é da pedra de carga, volta. Placa de orifício vertedor. Aqui, esse vídeo. Certo? Aqui experimento, eu vou ligar a bomba. A água vai passar aqui pela placa, que eu não estou mostrando. Vai cair aqui. Na hora que cair aqui, ela vai começar a eliminar ar, né? E depois passa a eliminar ar mais água. E na hora que essa água passa por essa parte aqui, tem uma grade aqui para reduzir a turbulência, tá? Na hora que ele passa para cá, ele passa a escoar nesse canal aberto, ou seja, a única diferença de pressão para ele vai ser da superfície dele para o fundo, né, em função basicamente da gravidade. E estou basicamente colocando, né, água nessa parte aqui do canal. E na hora que ele estiver escoando, eu vi que estava vazando aqui pela parte de baixo, só mostrar aqui, ó, que é comum esse tipo de coisa, como ele é móvel, ele não é fixo, né? Você tem alguns vazamentos pelas laterais e pelo fundo. Eu fixei ele um pouquinho melhor, porque eu movimentei ele para poder fazer um enquadramento, certo? E aí, qual que é a ideia? Na hora que o fluido escoa sobre ela, né? A gente vai ter uma diferença de altura aqui, ó, que vai ser medida basicamente, que em função dessa altura a gente vai ter vazão. Mas nesse caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser coletar qual que é essa altura aqui dele. Como? Medindo o nível do reservatório assim que ele começar a parar de escoar aqui sobre ele. Então está posicionado. É só a pontinha que passa aqui, tá? O efeito de difração, né? Parece que é torto, está quebrado, não é? Nada disso. E a gente coleta a partir desse valor aqui, né? Qual que é a altura da soleira. E a partir desse valor dado, né? A gente vai, desse valor coletado, seria, reduz aqui um pouco, seria esse valor aqui, ó. Agora a gente vai abrir me fala? Vai retomar a operação da bomba para justamente terminar de eliminar o ar, tem muito ar aqui dentro ainda,
para a gente poder fazer as medições de verdade. Então vai lá, abre, deixa uma vazão bem maior passando, e aí com maior a vazão, maior vai ser a altura que a gente vai ter aqui acima da soleira. Por enquanto nem estou medindo aqui com a placa de orifício, porque tem muito ar, certo? E mandaria muito ar para dentro das tubulações. Eu vou passar aqui por trás e vou abrir aqui embaixo, a gente vai ver esse nível aqui subindo daqui a pouco, só terminar do ar passar. Estou só abrindo as válvulas, tá? Porque elas estavam fechadinhas. Na hora que eu abrir, ó, o fluido já vai subindo, subindo. Eu abri a comunicação entre um e outro, que é o que eu estou fazendo agora, para ajudar na saída das bolhas de ar. Então vai ter muita bolinha migrando aqui agora. Certo? Enquanto elas estão subindo aí, eu vou lá do outro lado e vou alterando um pouquinho as vazões, tá? Reduz a vazão, depois aumento, reduz, depois aumento, para justamente forçar as bolinhas, né? Assim estiverem presas em algum lugar, para elas se deslocarem e seguir junto do escoamento, tá? Enquanto tiver questão de bolha aqui ou bolha aqui dentro da tubulação, fica difícil da gente medir alguma coisa. Óbvio, né? São bolhas maiores que a gente está tirando aqui, porque bolinhas menores sempre vai existir, porque tem ar dissolvido aqui dentro do fluido. Né? E como isso aqui está escoando pela atmosfera, etc., vai acumular bastante oxigênio, ar como um todo, né? E isso vai acabar escoando junto do fluido. Tá? Não vai ser só água, vai ter esse efeito. Certo? Aí reduzir, acho que já assumi que as bolinhas de ar já acabaram, embora tenha uma subindo aqui ainda. Um minutinho. E agora o que nós vamos fazer? Reduzir a vazão um pouquinho. Vou ali, ó, para ficar uma vazão pequena. Tá? Vou fechar a comunicação entre um e outro para a gente coletar o valor corretamente. Então, o que a gente está vendo? Calma aí que eu meti a cabeça na frente. Aí, ó. Certo? Conforme o fluido está passando pela placa, antes dela a gente vai ter um nível aqui, ó, em torno aqui de uns 79 centímetros, ou daí para a gente 790 milímetros, barra menos, tá? E aqui para essa outra vazão daria uma altura de 75 milímetros ou 750 milímetros, ó, 75 centímetros ou 750 milímetros. E em função da diferença de altura que a gente vai ter a montante e a jusante, que vai ser de mais ou menos, dá uns 37 milímetros, qualquer coisa assim, tá? Porque não chegou nos 90 aqui certinho. A gente vai ter uma vazão aqui em função disso, ou seja, eu pego lá a equação da placa de orifício, calculo qual que vai ser minha vazão em função dessa altura, né? E em função do Reynolds e do valor do Mzinho, eu vou lá, acho o coeficiente de correção para a placa de orifício, corrijo aquela vazão e vou utilizar para corrigir a vazão que eu vou ter aqui no vertedor. Por quê? Eu tenho aqui, ó, uma altura que está acima da soleira, eu vou fazer medição dela aqui logo na sequência. E em função dessa altura que a gente vai ter sobre a soleira dele, né? A gente vai lá, tem uma medida da vazão, uma vazão teórica, e vou utilizar o valor corrigido para a placa de orifício para fazer a correção dessa vazão aqui no vertedor retangular. E claro, não vai ser para um ponto só, vai ser para vários. Aí pega, aumenta a vazão, nível aqui subiu, a diferença de altura ficou bem maior, agora ela está aqui quase 86, aliás, quase 96, e aqui está em 73, qualquer coisa assim. Mostrando a diferença de altura, como que o nível subiu, a gente coleta o nível, e basicamente isso. Aí vai alterando, né? Para cada nívelzinho, fala,
para cada vazão que a gente estiver trabalhando lá, vai ter uma diferença de altura entre a coluna de água para a placa de orifício. A gente calcula a diferença e multiplica na vazão teórica, aquele... Ai, meu Deus, 1, ele dá placa isso aqui, ó, 6,432, né, vezes 10 menos 3, que multiplica a diferença de altura, tá? Aqui, de entrar com os valores, tá? Para não errar, a gente tem que entrar com essa diferença de altura aqui em metros, tá? Para a gente poder chegar na vazão teórica em metros cúbicos por segundo. Esse 10 menos 3 aqui já é da transformada de milímetro para metro, tá? Etc. Então, a gente vai lá, calcula a vazão teórica em função da equação. Com base no diâmetro da tubulação, na vazão que a gente calcula a velocidade, e daí Reynolds. Do Reynolds, o valor do Mzinho está basicamente em função do diâmetro da... chama? Do diâmetro do furo. Vamos dizer assim, do orifício. Ele tem 43 milímetros, né? Enquanto o diâmetro da tubulação ela tem 66. Certo? Então, certo? São os diâmetros de um e de outro. A gente calcula qual que seria um Mzinho. Do Mzinho, a gente vai lá e Reynolds calcula os coeficientes de descarga, certo? E daí calcula a vazão corrigida. Seria a vazão teórica, né, vezes o CD, para a gente chegar nessa vazão corrigida. Chegou nela, beleza. Para a placa de orifício praticamente acabou. Tem que fazer um gráfico que ele pede para a gente, que é a vazão em função da diferença de pressão. A diferença de pressão vai ficar basicamente em função dessa diferença de altura aqui, né, vezes o peso específico do fluido, para água, né, ou seja, densidade vezes gravidade vezes ΔH, para criar a diferença de pressão, para a gente relacionar com essa vazão aqui, etc. Tem alguns gráficos para poder fazer. Tá? E aqui no vertedor, basicamente a gente tem o nível da soleira e o nível do canal, que a gente mediu, e aí em função da altura que está acima, ou seja, vou pegar esse valor, subtrair deste, para ter essa diferença de altura, vou jogar na vazão teórica, aquele 1,838 vezes a largura da... como que fala? Da largura do vertedor, que é de 100 milímetros, certo? E a altura a gente vai ter elevado a 1,5, a gente vai chegar numa vazão teórica para ele. Essa vazão teórica eu vou comparar com o valor correspondente, né, para a placa de orifício já corrigida, certo? E em função disso eu vou e acho, né, qual que é o meu coeficiente de descarga, certo? Eu vou achar um para cada vazão, vou tirar um coeficiente médio aqui e vou brincar com incerteza tipo A para esse coeficiente de descarga. Só do A, nem preciso do B, tá? Eu vou pegar qual que seria a variância da amostra, vou pegar qual que é a variância da média, qual que é o desvio padrão e desvio padrão da média com incerteza tipo A. Certo? Só para esse coeficiente de descarga aqui, para a gente exercitar essa partezinha aqui. Tá? Alguma dúvida? As dimensões estão aqui na própria planilha para vocês, tá? Nem precisava ter colocado aqui. Achei que não tinha. Dúvidas? Senhoritas, tranquilo? Ótimo. Quando estiver fazendo relatório, provavelmente deve surgir. Mas de toda forma, vocês podem usar o Teams ou então o Canvas para poder mandar mensagens para poder responder para vocês. Por favor, não usem o SGA. SGA é terrível. Eu tenho que abrir o SGA para poder conseguir mandar mensagem para vocês. Eu tenho que acessar o site, mudar o coisinho. O SGA de vez em quando me joga para fora. Exatamente. Na hora que chegar o relatório, é isso aí. Aí aparecem as dúvidas. Nossa, como é que faz? Bom, ele pede para a gente, em questão de resultados, né, que a gente crie alguns gráficos, tá? Que é um gráfico de diferença de pressão, vazão por diferença de pressão para a placa de orifício, tá? Pede também vazão por altura da água acima do soleiro para o vertedor triangular. Ele pede também o coeficiente de descarga
invertedor retangular, né, em função da vazão. Mostrar se ele está aumentando, se ele está estável, certo? São 3 gráficos para serem feitos, não são muito difíceis de fazer, não. Tudo bem, gente? Basicamente é isso. Parar a gravação da aula, porque